Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mayara, eu tenho 22 anos e eu sou mãe solo da Cecília. Eu criei esse canal para poder dividir as minhas experiências com a maternidade solo. Então, se você gosta de conteúdo de maternidade, se você é mãe solo ou não é mãe solo, mas é mãe, você está no canal certo. Aqui tem muito conteúdo sobre maternidade e sobre a maternidade solo também. Galera, como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas. Eu já tentei trazer esse vídeo aqui pro canal, mas infelizmente na época que eu tentei fazer esse vídeo, eu não tive tantas perguntas. Gente, pra vocês terem noção, eu tentei acho que umas 3 vezes. Eu só recebia a mesma pergunta, não recebia assim, uma diversidade de perguntas. E aí eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi baixar aquele aplicativo de perguntas anônimas, Secret.me. Então, e deixar lá o link para as pessoas me perguntarem. Porque eu sei que as pessoas às vezes ficam meio sem jeito de perguntar, com medo de me ofender e tal. E aí eu resolvi fazer assim, falei para as pessoas poderem me perguntar o que tinham dúvidas sobre a maternidade solo, sobre a minha experiência com a maternidade solo, e assim foi, gente. Recebi bastante pergunta e hoje eu vim trazer esse videozinho para vocês e tirar algumas dúvidas, né, sobre a minha experiência com a maternidade solo e como eu lido com algumas coisas. Assim, gente, eu ia anotar as perguntas, eu ia passar as perguntas todas aqui para esse papel. Só que não ia dar tempo, porque o que acontece? A Cecília dormiu, gente. A Cecília tá tirando uma soneca agora, são 7 horas da noite, a Cecília foi tirar uma soneca, porque hoje a gente foi fazer os exames de rotina dela, acordamos 5 horas da manhã, então a bichinha, por mais que ela dormiu quando chegou, ela tá cansada. Então tô deixando ela dormir um pouquinho e já tô aproveitando pra poder gravar pra vocês. Porque como esse vídeo vai ser respondendo perguntas e tudo mais, eu não vou conseguir gravar ele com ela acordada, gente. Porque vocês sabem como é que é criança pequena. Corre, fala, a hora que você vê, já tá com um negócio na mão e tá com o negócio pro outro lado e corre. Então tem que estar de olho nela o tempo todo, eu não ia conseguir gravar. Então o que eu fiz, gente? Eu conectei meu WhatsApp no computador da minha irmã e eu mandei as perguntas pra cá, vocês estão vendo? Vocês também têm um grupo que só você participa do grupo, gente? Então, esse aqui é o meu grupo. O nome dele é Conversa Comigo Mesma. E tudo que eu preciso lembrar, que eu não posso esquecer, eu jogo nesse grupo. E aí eu joguei as perguntinhas pra lá e eu vou responder assim, olhando aqui do computador. Eu nem sei se dá pra abrir esse... Vou até ver aqui. Que aí fica mais pra... Ah, não, mas aí eu já printei, já separei, que acho que eu quero responder. Porque eu recebi também muita pergunta que não tem a ver com a maternidade solo, que é mais curiosidade assim mesmo das pessoas, e não tem a ver muito com a maternidade, então eu resolvi não responder essas. E aí eu já printei, já separei as que eu quero responder, que é voltado pra maternidade. E é isso, gente. Vamos embora para a primeira pergunta. Eu estou muito animada para esse vídeo. Vocês não têm ideia. Vocês estão vendo aqui, né? Pela minha feição. Aí, se você também tem curiosidade, tá? Sobre a minha experiência com a maternidade solo, se você tem vontade também de perguntar, tem algumas dúvidas e não quer ficar por fora dessas dinâmicas que eu faço, desses videozinhos legais, não esquece de me seguir no Instagram, porque o link de perguntas ficou lá, né, nos meus stories. Eu postei nos meus stories no Instagram e postei no meu status do WhatsApp para as pessoas poderem perguntar. Então, por isso que é importante, né, me acompanhar de pertinho para vocês ficarem por dentro também de tudo. Vamos lá, galera, para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: já se envolveu com alguém depois que teve a sua bebê? Gente, nem na gravidez e nem depois que a minha filha nasceu, eu nunca mais me envolvi com ninguém. Depois dessa pergunta tinha uma se eu tinha vontade de ter alguma coisa com alguém. Eu não tenho, gente. No momento eu realmente só tenho vontade mesmo de focar em mim, focar na minha filha, no nosso futuro, no nosso progresso mesmo. Então, gente, meus admiradores secretos, não chorem, mas no momento eu realmente não tenho vontade de conhecer ninguém, nem de me envolver com ninguém. Hoje em dia eu realmente quero focar em mim e focar na minha filha. A segunda pergunta é, gente, você foi julgada por ser mãe solo? Gente, eu fui. Eu acho que toda mãe, mesmo se não for mãe solo, mas eu acho que na maioria das vezes mães solos são julgadas. Muito, gente. Depois que a gente vira mãe, tudo que a gente faz, um espirro que a gente dá, a gente é julgada. E na maternidade solo é pior, porque quem é mãe sabe que a maternidade é muito cansativa, é muito exaustiva. Eu já comentei aqui que eu não tenho, né, rede de apoio. Minha mãe trabalha, minha irmã trabalha. Eu fico de manhã até de noite sozinha com a Cecília. E eu não posso nem falar, gente, que eu tô cansada ou que a maternidade é cansativa, porque... Nossa, teve uma vez que eu fiz isso, gente, eu fui muito apedrejada, vocês não têm ideia, as pessoas julgam muito mesmo. A mãe, acho que na cabeça das pessoas tem que engolir tudo, não pode reclamar e é isso aí. Só que não é assim que funciona, a maternidade não é assim, a maternidade é cansativa e às vezes só da gente, sabe, se expressar mesmo já dá uma aliviada. Então sim, gente, eu fui muito julgada e principalmente por ser mãe solo. Porque parece que quando as pessoas descobrem que a gente é mãe solo, elas ficam tipo assim, ai,
tipo assim, jogando a culpa da maternidade solo na gente, como se a gente tivesse responsabilidade pelo caráter alheio, sabe? E eu demorei muito para entender isso e para, enfim, aprender que eu não sou responsável pelo caráter alheio, sabe? Não sou responsável pelas minhas atitudes e só. Não sou responsável pelas atitudes dos outros. Mas sim, gente, eu recebi muita julgamento das pessoas. Principalmente, né, eu tenho uma conta no TikTok que ela tem 10k, então quando eu posto alguns vídeos assim, sobre o TikTok, contando um pouco da minha história, tem pessoas também que julgam, gente. Olha, é só Deus. Vamos para a terceira pergunta. Bom, gente, a terceira pergunta é: sua mãe no começo te apoiou ou não? Gente, a minha mãe, ela me apoiou, mas quando a minha mãe descobriu que eu tava grávida, foi um baque muito grande pra ela. Eu acredito que a minha mãe desde sempre soube que eu ia ser a filha que ia engravidar primeiro. Minha mãe tem 3 filhos. Eu sou a caçula, tem a minha irmã e tem o meu irmão que é mais velho. Meu irmão não foi criado com a gente, foi criado com a avó dele. E eu e minha irmã que fomos criadas, né, sempre eu e ela, juntinha ali, carne e unha, alma gêmea. E a minha irmã é muito na dela, gente, muito na dela mesma. Uma das perguntas que eu nem ia trazer aqui pro canal, eu nem printei pra trazer, mas uma pessoa me perguntou por que a minha irmã não aparece nos vídeos. Porque a minha irmã não aparece porque ela é muito reservada, gente. Minha irmã não gosta de aparecer, minha irmã não gosta de tirar foto, minha irmã não gosta de se expor, sabe? E é por isso que ela não aparece. Se você tem alguma dúvida, eu sempre falo, né, que aqui em casa mora eu, minha filha e minha irmã. Então, se você tem essa dúvida do porquê minha irmã não aparece, é porque ela não gosta. E é isso. Voltando, a minha mãe, eu acredito que ela sempre soube, pelo jeito da minha irmã ser, pelo jeito que eu sou, minha mãe provavelmente sempre soube que eu ia engravidar primeiro. Mas não, né? Acho que na cabeça da minha mãe não assim, né, gente? Então foi um baque muito grande pra minha mãe. Eu tinha falado pra minha mãe que eu tinha separado num dia. Minha mãe tava no serviço na época, a gente trabalhava no mesmo emprego. E aí ela ficava 3 dias lá, vinha embora no quarto. Eu ia render ela, ficava 3 dias e vinha embora no quarto dia. E aí eu fui pra render ela. Eu lembro que eu comprei uma caixinha de acrílico, botei um sapatinho e 2 testes de gravidez. E assim, gente, eu tava devastada. Porque como eu já contei aqui no meu canal, se você ainda não viu, vai assistir, que é o meu vídeo contando, né, que eu sofri a agressão grávida. Eu separei depois de uma agressão física. Eu tava vivendo um relacionamento muito abusivo, onde eu não tava feliz e tudo mais. E aí calhou de acontecer agressão física. E eu cresci vendo a minha mãe passando por agressão física, são traumas que eu carrego. Então eu tava com a cabeça muito virada. Eu não conseguia nem, gente, processar que eu tava grávida. E aí eu fiz uma caixinha pra minha mãe, entreguei pra ela, mas eu só sabia chorar, gente. Porque eu, naquele dia, né, eu não tava feliz, eu não tava acreditando ainda que eu tava grávida. Ainda tava naquele processo de aceitação, né. Então, a minha mãe também não acreditou, minha mãe danou chorar, minha mãe não sabia o que fazer. Gente, minha mãe ficou desnorteada, vocês têm noção que minha mãe ficou desnorteada? Aí minha mãe fala até hoje que no dia ela tava sem crédito e ela só queria conversar, desabafar com alguém. E aí ela veio pensativa do serviço até em casa e é quase 2 horas. E assim, a minha mãe veio doida, gente, porque nem a minha mãe nem eu tava acreditando que eu tava grávida. Então, assim, eu não posso falar pra vocês que a minha mãe não me apoiou. Minha mãe me apoiou, minha mãe falou que ia me ajudar, isso e aquilo. Mas demorou pra ficha da minha mãe cair. E eu acho que a minha mãe também passou por esse processinho de aceitação, né, gente? Porque, né, eu tinha virado mãe solo, porque eu tinha acabado de se separar. E eu já era certeira que eu já tinha... No dia que eu separei pra não voltar mais. Então, minha mãe sabia que eu ia virar mãe solo, né? Minha mãe foi mãe solo, né? Minha mãe é mãe solo. Então, tipo assim, eu acho que na cabeça dela, ela deve ter pensado, caraca, agora a Mayara vai passar por tudo que eu passei, e agora? E antes de eu ter a Cecília, eu era muito irresponsável. Vocês não têm noção de como que eu era antes de ter a Cecília. Então, eu acredito que... Eu nem imagino como ficou a cabeça da minha mãe quando eu contei pra minha mãe que tava grávida. Mas a minha mãe me apoiou, tá, gente? Eu tive muito apoio da minha mãe, graças a Deus. Hoje em dia, quem acompanha, vê que a Cecília é o xodó, o amor da vida da minha mãe. Um amor mesmo, vocês não têm ideia. E é isso, eu tive sim o apoio da minha mãe. Por mais, né, que demorou um pouquinho pra ficha dela cair, eu tive o apoio dela. Quarta pergunta é sobre a avó também, mas sobre, né, lá da parte paterna. Me perguntaram, sua filha tem contato com a avó paterna ou alguém da família dele? Do genitor, né? Então, gente, quando eu estava grávida, a avó, né, da Cecília se aproximou, disse que queria ter contato, que isso, que aquilo. E eu falei que tudo bem, porque eu não acho que seja direito meu tirar isso da minha filha, sabe? É a avó e é isso aí. A Cecília nasceu, depois de uns meses ela chegou, conhecer a Cecília. E ela soube, né, que eu tava grávida através de uma prima tia da Cecília. Eu considero tia porque ela já é de maior, já tem filha também, então até é engraçado chamar de prima, mas é prima da Cecília.
E a gente tinha as redes sociais uma da outra, porque com a avó da Cecília mesmo, que na época era minha sogra, eu não tinha contato com ela, porque o genitor, né, da minha filha não tem uma relação boa com ela. E aí ela queria ter contato, aquela coisa toda eu deixei. Ela chegou a conhecer a Cecília, tá, gente? Viu a Cecília 2 vezes. A Cecília era novinha, acho que a Cecília não tinha... No máximo 7 meses a Cecília tinha. E depois ela sumiu, gente. Desapareceu. Eu nunca mais tive contato com ela. Eu chamei pro aniversário de 1 ano da Cecília. Ela não foi. E quando eu fui ver, eu estava bloqueada, gente. Simples assim. Ela sumiu mesmo, desapareceu. E eu também não fui atrás. Porque, né, gente? Porque eu iria. Mas pra resumir é isso. A Cecília, eu acredito que ela não lembre. Então eu não posso nem falar assim, a Cecília conheceu, mas a Cecília não reconhece, vamos dizer assim. E eu só tenho contato com essa tia prima da Cecília, que a gente tem um WhatsApp uma da outra, e com a tia mesmo. Tia, assim, sabe, de sangue. Que ela nem mora aqui, ela mora fora do Brasil, até chegou a vir, pediu pra conhecer a Cecília, mas como foi corrido pra ela, eu ainda trabalhava na época, não consegui, né, não conseguimos sair esse encontro, mas eu só tenho contato com essas 2 pessoas, né, assim, nas redes sociais e tal, que acompanham as fotos da Cecília, as coisas, é essa tia prima e a tia mesmo. Só com essas 2 pessoas. Próxima pergunta, gente. Tem possibilidade de um dia, quem sabe, você voltar pro genitor da Cecília? Não, gente, a possibilidade é 0, 0, 0, 0. Por muitos fatores. Primeiro, assim que eu separei, eu acredito que essa pessoa não conheça ainda o meu histórico e tal, gente. Primeiro, porque eu vivia num relacionamento muito abusivo e foi por isso que eu não voltei, mesmo descobrindo a gravidez. Segundo, porque rolou agressão. E terceiro, porque eu acho que eu seria eu acho que eu não posso nem falar aqui no YouTube, né, gente? Mas eu acho que eu seria hipócrita de voltar pra uma pessoa que não dá suporte nenhum pra minha filha e não sente nenhum afeto por ela. Então, não, gente, essa pergunta até eu olhei assim, tipo, nada a ver. Mas eu acredito que seja uma pessoa que ainda não conheça a minha história. Então, não existe nenhuma possibilidade mesmo, gente. Nem antes da Cecília nascer existia, quem dirá agora que ela já tá, né, com 1 ano e meio. Não existe. Galera, a próxima pergunta é: você colocou o genitor da sua filha na justiça? Gente, eu vou contar a minha experiência, tá? Porque eu acredito que todo mundo tem essa dúvida. Quando uma pessoa vê uma mãe solo, eu acho que ela já fica se coçando assim pra perguntar, ó. Nossa, você colocou na justiça, ele paga pensão? Então eu vou contar pra vocês a minha experiência, tá bom? Eu cheguei a colocar na justiça e eu tirei, gente, tá? Porque o que acontece? Eu não tinha colocado na justiça só por conta da pensão. É óbvio que tem obrigação de pagar a pensão, de ajudar, gente. Porque só a gente que é mãe sabe como a gente gasta. Mas eu não tinha colocado por isso. Eu tinha colocado pelos direitos da minha filha, sabe? Porque tem uma pergunta que eu já vou aproveitar para responder essa pergunta junto. Se a minha filha é registrada, se ele assumiu ela. E não, a minha filha não é registrada, tá bom? No nome dele, a minha filha só é registrada no meu nome. E eu queria, né, botar tudo isso no papel direitinho. Só que eu desisti, gente, no momento que eu vi que ele não sentia afeto nenhum pela minha filha e que ele ia fazer aquilo por obrigação. E ele falou isso pra mim, que, tipo assim, ele só ia fazer por obrigação mesmo e era isso, mas que ele não ia ser pai e tudo mais, que ele não sentia nada por ela, que não queria aproximação, que não tinha nenhum afeto. Então, naquele momento, eu resolvi desistir, gente, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo, vamos ser sinceros. E a gente sabe que quando a gente vai pra justiça, a gente tem direitos e deveres. E eu não ia querer que a minha filha tivesse contato, fosse ficar com uma pessoa que falou assim na minha cara que não sente nenhum afeto por ela, sabe? Eu crio minha filha com tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, gente. Quem acompanha mesmo sabe como que é a minha criação com a Cecília. Então, por esse motivo, eu tirei o processo da justiça, tá, gente? Então, eu cheguei a colocar, mas eu tirei por conta desses poréns. Pra mim, né, esse porém pesou mais na balança e... é isso, né, gente? Essa pergunta é a pergunta que eu mais recebi. Todas as vezes que eu coloquei caixinha de pergunta para poder trazer esse vídeo para vocês, foi a pergunta que eu mais recebi. Qual é a parte mais difícil da maternidade solo? E assim, gente, antes da Cecília nascer, a parte mais difícil para mim da maternidade solo eram as incertezas, porque eu tinha medo de não conseguir dar conta, e eu digo dar conta em todos os sentidos. Financeiro, psicológico, de dar amor assim mesmo, sabe? De preencher o vazio que eu sabia que ia ter. Então era a incerteza. E a gente sabe que criança gasta muito, enxoval gasta muito. Então eu tinha muito medo também de não conseguir dar conta de tudo. Então, antes da Cecília nascer, essa era a parte mais difícil para mim, as incertezas.
Hoje em dia, a Cecília com 1 ano e meio e tudo mais, a parte mais difícil da maternidade solo pra mim, gente, é a injustiça. Porque não existe nada mais difícil, gente, do que uma mãe solo lidar com a injustiça, sabe? A gente vê o que a pessoa faz com os nossos filhos. Gente, eu sou filha de mãe solo, eu tenho contato com meu pai, eu falo com meu pai praticamente todos os dias, mas tem um vazio dentro de mim pelo meu pai não ter sido presente, pelo meu pai não ir nas festinhas da escola, dia dos pais meu pai não ia, dia dos pais meu pai não estava presente. E saber que a minha filha vai passar por tudo que eu passei, gente, é muito duro. É muito cruel o fato de você, tipo assim, não ter feito filho sozinha, você saber que não fez sozinha. E você criar sozinha, sabe? Todas as responsabilidades estar no seu ombro. É muito cruel mesmo. Isso é muito injusto, sabe? Nenhuma mulher merece ser mãe solo. Infelizmente, a gente sabe que a taxa de mães solos é alta, gente. Eu acho que só cresce mesmo. Mas é muito injusto. Hoje em dia, eu falo com toda a certeza do mundo que a maior dificuldade pra mim em ser mãe solo é conviver, sabe, com a injustiça. Você vê a sua vida sendo revirada de cabeça para baixo, porque a gente sabe que mãe é mãe, a vida da mãe muda desde o momento, né, da concepção ali, é o enjoo, é vômito, é mal-estar, e a gente engorda, e a gente estica, e é estria, celulite, e aí vem o parto, vem a privação de sono, é muita coisa que uma mãe passa, sabe? E quando a gente olha outra pessoa vivendo a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, é muito injusto. Isso é uma coisa que me dá muita raiva mesmo, gente, me dá muito ódio. É uma coisa que eu vou ali trabalhando, mas tem dias que eu fico muito borocochô, muito pra baixo, justamente por conta disso, sabe? Por conta da injustiça que é, sabe? Você vê a pessoa seguindo a vida dela como se nada tivesse acontecido e a sua ter virado de cabeça pra baixo. Então, pra mim, a parte mais difícil da maternidade solo é essa, gente, a injustiça. Próxima pergunta. Por que você não mora com a sua mãe? Gente, eu sempre morei sozinha desde os meus 18 anos e esse é um dos motivos do porquê eu não moro com a minha mãe. Quando eu fiquei grávida, né, que eu fiquei muito deprimida assim no começo da gravidez, eu voltei a morar com a minha mãe e os meus planos eram morar com a minha mãe até o meu resguardo passar. Eu ia estar com uma casinha alugada porque eu tinha tudo na minha casa. Eu sempre morei sozinha desde os 18. Então eu tinha todas as minhas coisas. E a minha meta era essa, acabar o resguardo e eu ir pra minha casa. Só que com 7 meses, devido, né, a algumas circunstâncias, eu e minha irmã fomos morar junto, porque minha irmã também na época estava morando na minha mãe. Resolvemos morar junto e foi isso. E hoje em dia eu voltei, né, a morar sozinha. Não sozinha, né, gente? Um dia é minha irmã e minha filha. Hoje em dia a gente mora todo mundo junto. E é por esse motivo que eu não moro com a minha mãe, porque eu sempre morei sozinha. Galera, próxima pergunta. Você proibiu sua filha de ter contato com o genitor? Gente, eu nunca proibi minha filha de ter contato com o genitor dela, porque eu, da mesma forma que eu falei, né, de parente, eu também não acho que seja um direito meu fazer isso. Na verdade, é um direito dela ter contato, eu nunca faria isso. Só que acontece que ele nunca procurou ela. Eu passei 9 meses da gravidez, ele nunca procurou. Ela nasceu, ele nunca procurou. Ela completou 6 meses, ele nunca procurou. E eu só esperando. Até que teve um dia, né, eu já contei pra vocês aí sobre o meu histórico com ansiedade, com pânico. E aí teve um dia que eu tava em crise e eu tava indo trabalhar. E na época, quando eu trabalhava e eu pegava a van passava praticamente em frente ao serviço dele. E eu vi ele como se nada tivesse acontecendo, seguindo a vida. E eu surtei. E aí, naquele dia eu perguntei até quando ele ia fingir que a menina não existia e tudo mais. E foi o dia que ele falou que ele não queria ter contato, que ele não vai ser pai. Gente, é assim. Que ele não vai ser pai, que ele não sente afeto, que a vida dele tá boa do jeito que tá. E que se eu quisesse era só ir pra justiça pra ver a questão da pensão dela, né, gente? Depois disso que eu vi que não valeria a pena minha filha ter contato com uma pessoa dessa, sabe? Pra que ter contato com uma pessoa que não sente afeto nenhum, sabe? Não tem por que ter contato. Então eu nunca proibi ela de ter contato. Muito pelo contrário. Se no começo a pessoa, né, o genitor dela quisesse ter contato, eu teria deixado desde que fosse debaixo do meu teto, né, gente? Até porque minha filha, agora, pra vocês verem, agora minha filha só tem 1 ano e meio. Então, como ela era bebê, debaixo do meu teto, visitasse, aquela coisa toda, ia ser tranquilo. Mas ele mesmo que não quis ter contato com ela. Próxima pergunta. De onde tirou forças para suportar toda a responsabilidade em ser mãe solo? Gente, da minha filha. Juro pra vocês, todas as forças que eu tirei, assim, para suportar a maternidade solo, a privação de sono, a falta de rede de apoio,
Foi na minha filha que eu encontrei, sabe, gente? As crises também de pânico, de ansiedade, eu encontrei forças na minha filha. Minha filha foi quem me manteve viva. Primeiramente Deus, né? Óbvio. E depois a minha filha. Ela era quem me fazia querer viver todos os dias. Porque se não fosse ela, gente... Deixa abaixo. Próxima pergunta. Quais as experiências boas e ruins que a maternidade te trouxe? Gente, a maternidade tem coisa ruim também, você não sabia, não? Tá sabendo agora, gata. Vamos começar pelas coisas ruins. Privação de sono. Odeio. Não existe nada que eu odeie mais do que não dormir bem. E, né, já faz mais de um ano que eu não sei o que dormir, porque desde a gravidez eu não dormia bem. Privação de sono. Eu também não gosto de me sentir incapaz, porque às vezes eu fico com sentimentos de incapacidade. Gente, horrível. E também, a terceira coisa foi as crises, né? Porque por conta da exaustão da maternidade solo, eu desenvolvi crise de ansiedade, crise de pânico. Então, pra mim, as experiências ruins que veio junto com a maternidade foi essa, gente. Privação de sono, esse sentimento de incapacidade, né? De não poder proteger, sabe? A gente que é mãe, a gente quer proteger nossos filhos de tudo e todos. Se eu pudesse, eu guardava a Cecília dentro de um potinho, botava ela dentro da minha barriga de novo em certas situações. Mas não dá, né, gente? E a última é essa aí que eu falei, que é as crises de ansiedade e pânico que eu desenvolvi depois da exaustão da maternidade solo. Ai, gente, as coisas boas foi o amor. Não existe coisa mais gostosa do mundo do que você sentir amor de filha, gente. O amor, ele supera tudo. Vocês não têm ideia. Gente, ser mãe é uma coisa bizarra. Vocês não estão entendendo o que é ser mãe. Ser mãe é muito bom, gente. Muito bom mesmo ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, sempre gostei de criança, mas eu não imaginava que ia ser tão bom do jeito que é. Eu amo ser mãe da Cecília. Amo. A experiência boa foi, né, conhecer o amor de mãe, gerar, gente, amamentar. Tudo assim, coisa boa mesmo na maternidade, pra mim é isso. O que eu mais amei foi gerar, amamentar, gente. Eu amamento até hoje. E sentir esse amor de mãe, sabe? E o parto também, gente. O parto pra mim foi uma das coisas mais importantes. Eu falo até hoje que se eu pudesse voltar um dia, seria o dia que a Cecília nasceu, que foi um dos dias mais importantes da minha vida. E, assim, muito bom o parto, assim, sabe? Não existe sentimento nenhum que se compare a você conhecer o seu filho pela primeira vez, gente. Muito bom! Uma pergunta. Qual seria a sua reação se o genitor da Cecília te mandasse uma mensagem agora querendo ver ela? Eu ia ignorar, gente. Tá passada. Como eu falei pra vocês, gente, eu não me sinto no direito de roubar, de tirar isso da Cecília, de proibir, sabe? Eu não me sinto no direito. Mas quando a gente é mãe, a gente é, né? É nossa obrigação proteger. E eu acho que isso mexeria muito, sabe? Com a criança. Tipo assim, uma pessoa aparecer, tratar de qualquer jeito, que eu sei que seria assim, sabe? Então, hoje, a Mayara de hoje não deixaria ter contato, e se insistisse, aí ia ser resolvido na justiça. Próxima pergunta. Gente, vocês estão polêmicos, hein? Vocês são demais, hein? Próxima pergunta. Pretende colocar a Cecília na escolinha com quantos anos? Gente, com a idade ideal, que pega mesmo, 3 anos de idade. É a minha meta. Se eu conseguir realmente continuar trabalhando de casa, pra quem não sabe, eu trabalho da minha casa, trabalho com marketing digital, e hoje em dia eu mantenho, né, eu sustento eu e ela assim. Então, eu pretendo colocar ela com 3 anos certinho, porque eu acho que é a idade ideal, ela já vai estar falando. Ai, gente, eu sou muito cagona. Pra resumir assim, eu sou muito cagona. Eu tenho medo, sabe, de colocar ela na escolinha assim, ela nem saber falar ainda, não saber se defender, sabe? E aí eu só pretendo colocar ela na escolinha com 3 anos mesmo. Uma pergunta polêmica também. Qual vai ser a sua reação se a Cecília quiser conhecer o genitor dela no futuro? Você pretende conversar com ela sobre o abandono dele? Então, gente, eu não sei qual seria a minha reação, tá? Não sei, eu acho que eu ia chorar por 5 dias. Não, sério. Eu pretendo, sim, conversar com ela, porque eu acredito que vai ter uma hora que eu vou ter que conversar, né, gente? Não tem jeito, ela vai pra escola, ela vai perguntar. Então, eu vou ter que conversar com ela. E se ela quiser conhecer, gente, eu não vou proibir dela conhecer, sabe? Se ela já tivesse em conhecimento, tá falando, mãe, eu quero conhecer, eu não posso proibir ela, sabe, gente? É do direito dela. Eu vou conversar com ela, vou explicar tudo direitinho, mas eu acredito que ainda falta muito tempo pra acontecer isso, gente. Então eu nem tento ficar enchendo minha cabeça de minhoca, porque senão eu fico louca. Próxima pergunta. Como você lida com as críticas de ser mãe solo? Eu ignoro, gente. Eu simplesmente ignoro. Eu finjo que nem foi comigo. Eu faço a Kátia cega, surda e muda. Eu finjo que nem é comigo, porque críticas sempre vão existir. A mãe, principalmente a mãe solo, sempre vai ser culpada na boca dos outros, né? Infelizmente, na boca da maioria das pessoas. Então, eu finjo demência. Eu realmente
Lido não lidando. Penúltima pergunta. Como foi descobrir a gravidez? Desesperador. Não tem outra palavra que defina como foi pra mim descobrir a minha gravidez, gente. Porque assim, eu tinha acabado de conseguir sair desse relacionamento abusivo depois de várias tentativas falhas, tá? Eu só consegui realmente, quando calhou de acontecer agressão física, eu falei, agora não dá. E aí eu falei, ufa, agora eu vou viver, eu tô livre, eu nunca mais vou ter que lembrar desse infeliz na minha vida. E pasmem, eu tava grávida de 1 mês. Então, assim, foi desesperador pra mim descobrir a gravidez, gente. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem reação, eu fiquei deprimida. Foi muito difícil mesmo. Foi uma coisa, assim, que com o tempo, né, quando foi antes do chá revelação, eu passei, né, a aceitar mesmo a gravidez, né, a amar a gravidez, enfim, a fase de aceitação é muito difícil. Eu acredito que a maioria das mulheres que não esperam estar grávida, passam por essa fase de aceitação, sabe? E é aquele momento que tá todo mundo assim em cima de você. E aí, tá feliz? E eu ficava assim, gente. Fazer o quê, né? Tô grávida. Então foi muito difícil a descoberta, gente. Mas depois foi só paz, só alegria, sucesso, só amor. Galera, última pergunta. A gente tá chegando ao final desse vlogzinho. Eu amei gravar esse vlogzinho, gente. Amei mesmo. Amei poder interagir com vocês, tirar as dúvidas e tudo mais. E a última pergunta é: o que você quer pro futuro da Cecília? Gente, eu já tentei responder essa pergunta várias vezes. Pelo visto, pra mim foi a pergunta mais difícil. Mas o que eu quero pro futuro da Cecília, como qualquer outra mãe, é coisas boas, né, gente? Eu quero que a Cecília confie em mim como uma melhor amiga, que ela tenha confiança, né, pra poder me contar tudo. Eu quero muito, sabe, ter essa ligação com ela de melhores amigas mesmo. Eu quero que a Cecília estude, conquiste muitas coisas, seja uma mulher independente, seja uma mulher trabalhadora, sabe? E, gente, a Cecília tem um gênio tão forte, mas tão forte, que vocês não estão entendendo, que eu acho que eu vou ter que guardar esse gênio dela dentro da lâmpada. Fico rindo, mas é de puro desespero, tá? Quem conhece a minha filha sabe que ela é geniosa. Mas, enfim, eu quero que a minha filha seja uma mulher forte, independente, batalhadora, guerreira. E eu sei que isso aqui, ó, tá nas nossas veias. Gente, se eu mostrar pra vocês minha tatuagem, dá pra vocês verem, né? É um leão e um leãozinho. Eu fiz essa tatuagem quando a Cecília tinha uns 4 meses no máximo. E eu fiz, né, um leão e leãozinho porque eu sou mãe muito leoa mesmo. Mas eu não imaginava que a minha filha ia ser um mini leãozinho, gente. Vocês não têm noção. Minha mãe chama a Cecília de onça, porque ela é braba, a menina é braba. Então eu sei que essa força, essa garra já é de geração, já veio da minha mãe, passou pra mim, e eu sei que com ela não vai ser diferente. Eu quero que ela seja muito sábia também, sabe? Tenha muita sabedoria, tenha os pés no chão mesmo. Ai, gente, olha, o futuro, todos os dias eu só peço a Deus assim, Senhor, me dê sabedoria pra poder saber criar minha filha, né, da forma correta, ensinar, né, e só desejo coisas boas mesmo pro futuro da minha filha, gente, que ela consiga conquistar coisas que talvez que um dia eu não consegui, né? Claro, se estiver nos planos dela, né, gente? Porque não tem como, né? Cada um tem uma vida, cada um tem um sonho, e é isso aí. Eu desejo que a minha filha consiga realizar todos os sonhos que ela tiver no coraçãozinho dela. E é isso, meus amores. Aqui a gente termina mais um videozinho, gente. Eu juro pra vocês, eu amei muito gravar esse vídeo. Se vocês gostaram também, comenta aí. Se quer mais um vídeo, a parte 2, já comenta. Não esquece de curtir, não esquece de comentar. Se você não é inscrito e curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever, tá bom? Que já vai estar me ajudando super mesmo. Eu gosto muito de trazer as minhas experiências, as minhas vivências com a maternidade solo pra vocês aqui. Eu me sinto muito abraçada por outras mães, na maioria das vezes, mães que nem são mães solos. E assim, gente, espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Foi muito gostoso dividir um pouquinho, né, da minha vida com vocês, um pouquinho das minhas experiências, né, desde quando eu tava grávida até agora. E eu espero que da mesma forma que eu gostei desse vídeo, né, de gravar, de produzir, eu espero que vocês tenham gostado de assistir também. Embaixo na minha bio tá o link do meu Instagram para vocês poderem ficar um pouquinho mais pertinho de mim, acompanhar mais, e quando eu tiver essas dinâmicas para poder gravar, né, aqui pro canal, vocês também poderem participar, meus inscritos daqui do YouTube. E é isso. Um beijo, galera, e até o próximo vídeo. Tchau!